Olá, meu nome é Michelle Yane, eu vou estar iniciando esse TCC, falando um pouco sobre a introdução deste trabalho. O tema é Desafios e Dilemas e Sugestões no uso de algumas metodologias ativas na alfabetização. Essa pesquisa, ela tem como objetivo refletir sobre o uso das metodologias ativas, como a gamificação e a aprendizagem baseadas em projetos, como elas podem contribuir para que no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, né? E também a gente vai refletir um pouco sobre quais os desafios que o professor da atualidade ele tem enfrentado para estar introduzindo esse tipo de metodologia dentro no seu dia a dia, dentro da sala de aula. Foi feito um levantamento pelo grupo, um levantamento bibliográfico, onde a gente pesquisou alguns livros e alguns artigos científicos, permitindo que a gente tivesse uma compreensão maior sobre esse tema. E eu gostaria de ler um trecho do texto do autor José Armando Valente, do livro A Sala de Aula Invertida e a Possibilidade do Ensino Personalizado, que diz assim: o fato de elas serem ativas está relacionado com a realização de práticas pedagógicas para envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas nas quais eles sejam protagonistas de sua aprendizagem. Assim, as metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes podem fazer coisas e conceituar o que fazem e construir conhecimento sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam. Este livro é do autor Valente, do ano de 2018, da página 28. Olá, eu me chamo Maria Daniele Martins da Silva e eu vou falar um pouco sobre objetivos e justificativas desse trabalho. O objetivo geral dessa pesquisa é descrever as principais contribuições das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem. Demonstrar, através de trabalhos já desenvolvidos, que é possível trazer para o dia a dia, em salas de aula, alguns métodos que venham a estimular o interesse dos educandos. Esta pesquisa tem por objetivos específicos refletir sobre desafios e dilemas enfrentados por professores em salas de aula, fazer algumas sugestões referentes à utilização de metodologia de ensino ativo, fundamentar sobre os conceitos das metodologias de ensino da pedagogia ativa, contextualizar a prática docente, seus conhecimentos e uso das metodologias ativas. Agora eu vou falar um pouco sobre as justificativas desse trabalho para a conclusão do nosso curso. As metodologias ativas consistem em formas de desenvolver o processo de aprender, usando conhecimentos reais ou simulados, visando as situações de esclarecimento com sucesso, desafios providos das atividades fundamentais da realidade social e em diversos contextos. E quais são os desafios que professores e alunos enfrentam na atualidade para uma mudança de métodos tradicionais para métodos mais avançados, como o da pedagogia ativa? O intuito dessa pesquisa é problematizar algumas questões acerca deste tema e apontar algumas sugestões para que o processo de ensino e aprendizado seja cada vez mais eficaz. Faremos um levantamento bibliográfico que relata sobre esta temática e faremos uma seleção de propostas que podem ajudar os docentes a utilizar esse método em salas de aula. E desta forma, criando um ambiente mais estimulante para os estudantes. Olá, meu nome é Luciana Aparecida Rogério e eu estarei apresentando a parte de revisão bibliográfica contida neste trabalho. Através deste estudo, nós podemos analisar um movimento de renovação na educação a partir do fim do século de 1980, acompanhada de um debate nas três esferas governamentais.
vimos que, segundo a professora Lilian Bakik, é possível integrar tecnologias e mídias digitais, proporcionando mais mobilidade, personalização, compartilhamento e design de experiências de aprendizagem variadas, tanto dentro quanto fora da sala de aula e da escola. Porém, vimos também que, junto com um certo avanço nas tecnologias implementadas nas escolas públicas, há também alguns desafios a serem vencidos para que os educandos possam se beneficiar de maneira mais ampla dessas ferramentas. Sabemos que a aplicação das metodologias ativas não depende exclusivamente das tecnologias digitais, sendo essas apenas uma ferramenta complementar. Essas metodologias ativas, aliadas a tecnologias digitais, tornam-se instrumentos poderosos para alcançar esses objetivos transformadores na formação do profissional atual. Segundo Almeida, a intensa utilização das tecnologias digitais na informação e comunicação, iniciadas na metade do século XXI, alterou a forma como as relações sociais são mediadas hoje em dia, onde rompem-se fronteiras entre espaços físicos e digitais, criando formas de mediação pedagógica em sala de aula. Moran reforça essa perspectiva, afirmando que o papel do professor como mero transmissor de informação perdeu relevância, já que os estudantes têm acesso a informações variadas na internet a qualquer hora e local. No entanto, Moran também ressalta que, embora aulas expositivas tenham seu valor, a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e mais profunda. Inês do Céu, pesquisadora do Departamento de Investigações Educativas no México, argumenta que, diante da irrupção das novas tecnologias na escola, é essencial refletir sobre as consequências dessas mudanças na cultura e nas formas de como o conhecimento são permitidos serem desenvolvidos na escola, considerando pensamento crítico, criatividade e colaboração essenciais. Embora não apareçam nominalmente na Base Nacional Comum Curricular, que seria a BNCC, as metodologias ativas estão caracterizadas em diversos momentos da proposta, especialmente nas 10 competências gerais, que convidam os educadores a repensar os percursos metodológicos tradicionais, inserindo aspectos como argumentação ou pensamento científico, crítico e criativo. Em suma, esses autores que foram analisados, balizados pela BNCC e pelos currículos oficiais dos estados e municípios, oferecem diversos alicerces para pensar os desafios presentes no cotidiano dos educadores e sugerir algumas propostas alternativas. Eu sou Gabriela Berti Tomazini Fornari e vou apresentar para vocês como foi a metodologia utilizada durante este trabalho. Primeiramente, os integrantes escolheram trabalhar com a ferramenta de coleta de dados através de revisão bibliográfica sobre o tema abordado. A partir daí, o grupo se reuniu para decidir quais metodologias ativas iriam trabalhar e escolheram 3 a serem pesquisadas e estudadas, sendo elas aprendizagem baseada em projetos, gamificação e pesquisa de campo. As pesquisas foram realizadas em sites como Cielo, Google Acadêmico, artigos e revistas digitais, que abordavam este tema e possuíam estudos importantes a serem estudados. As mesmas foram realizadas por todos os integrantes do grupo durante todo o decorrer do trabalho. Olá, eu sou Vanessa Barbosa da Silva Favalli e vou seguir apresentando os principais pontos das metodologias ativas e as dificuldades inseridas nesse contexto. As metodologias ativas têm a intenção de diversificar os modelos tradicionais de aprendizagem e colocam o estudante como agente principal no desenvolvimento. Estudos mostram que, para o processo de aprendizagem ser mais interativo e significativo, um dos caminhos é utilizar estratégias de jogos, permitindo o aumento do interesse dos alunos. Como elas não seguem o padrão de aprendizagem tradicional, encontram muitos desafios e, dentre eles, destacam-se a adaptação dos alunos, do professor, modificações de padrões, a formação necessária docente frente a essas realidades, os investimentos e aperfeiçoamento dos recursos, e manter motivação dos alunos para tais mudanças.
O meu nome é Clarice e eu vou falar um pouco do resultado do TCC. A escola, ela entende professores e alunos como os principais agentes na participação do processo educativo. A combinação entre agentes e aplicação de uma metodologia de qualidade, ela possibilita uma prática de um ensino desafiadora que, com engajamento mútuo, tende um resultado muito bom. Nesse processo de metodologia ativa, o professor ele propõe desafios aos alunos e observa seu desenvolvimento por meio de uma interação constante em sala de aula. No contexto dessas metodologias, o aprendizado se dá principalmente pela experimentação, pelo aprender fazendo e pelo compartilhamento de ideias e experiências. Dessa forma, cada aluno assume a responsabilidade por seu próprio conhecimento, enquanto o professor atua como incentivador. A aprendizagem, ela é geralmente mais eficaz quando inclui desafios e vivências, aproximando-se de situações do dia a dia, onde o aprendizado ocorre de forma experiencial. No caso da gamificação, a pesquisa bibliográfica ela evidencia que essa metodologia não é apenas uma forma de entretenimento, mas sim uma ferramenta que utiliza elementos de jogos para motivar de forma lúdica e animada. Além disso, a aprendizagem baseada em projetos, ela permite que os alunos explorem questões reais e relevantes, buscando soluções colaborativas entre si. Nossa pesquisa confirma que a aplicação de pesquisa de campo, que inclui atividades externas e debates após essas experiências, ela estimula os alunos a refletir e a tomar iniciativas, ampliando seus repertórios. Como resultado, destaca-se o desenvolvimento de habilidades, o aumento do conhecimento, da motivação e do engajamento do aluno no seu próprio processo educativo. A dedicação ao aprendizado leva ao domínio de habilidades, aumentando a confiança dos alunos diante dos desafios e alcançando os resultados. Nosso grande desafio nesse trabalho foi pesquisar evidências para constatar a importantíssima utilidade das metodologias ativas, inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem. Nós buscamos em bibliografias, registros que falem sobre essas metodologias que são consideradas eficientes para o processo de ensino. Essas metodologias, a gamificação, a aprendizagem baseada em projetos e a pesquisa de campo são uma forma de permitir que os alunos tenham iniciativa e empolgação para aprender. E isso ficou bem claro em nossas pesquisas. Para isso, é necessário a contribuição de todos os envolvidos nesse processo de ensino, como um todo, a comunidade escolar, enfim, todos que fazem parte desse processo e, claro, o interesse dos alunos. Recomendamos como sugestão a aplicação e adequação dessas metodologias para utilização na prática em sala de aula, como ferramentas pedagógicas potentes, capazes de agilizar a aprendizagem. O protagonismo fixado nos alunos é a evidência mais clara de que essas metodologias planejadas e executadas com eficiência são um sucesso, resultam num sucesso garantido. A interação, a empolgação, a iniciativa, protagonismo dos alunos, enfim, faz com que os alunos sintam mais vontade de aprender cada vez mais. Enfim, tudo que é inovador
atrai a atenção dos alunos. Olá, eu sou Felipe Martins Alexandre Paulino, RA 2006-938, e nesse trabalho, à guisa de conclusão, a gente investigou o uso de metodologias ativas inovadoras, como a gamificação e aprendizagem baseada em projetos, com foco especial na alfabetização. A partir de pesquisas bibliográficas e de campo, percebemos que essas abordagens, claro, quando são bem planejadas e adaptadas ao contexto dos alunos, conseguem criar um ambiente de aprendizado muito mais dinâmico, interativo e significativo. Isso não só facilita o processo de alfabetização, mas também ajuda a desenvolver as habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a autonomia e o trabalho em equipe. Os resultados mostram que metodologias ativas realmente aumentam o engajamento dos alunos, incentivando a construção do conhecimento de uma maneira prática e colaborativa. Observamos que quando os alunos são desafiados a resolver problemas e a desenvolver projetos ligados à realidade deles, eles se tornam mais participativos e assumem o papel de protagonistas no próprio aprendizado. Com o professor agindo ali como mediador, essa abordagem transforma a dinâmica da sala de aula e amplia as possibilidades de ensino. Assim, concluímos que as metodologias ativas são uma aposta viável e promissora para atender às necessidades da educação atual, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e preparados para a vida e sociedade. Claro, sabemos que a implementação dessas metodologias ativas exige uma boa preparação, recursos adequados e um suporte contínuo para os professores, que muitas vezes enfrentam desafios, como vimos, para incluir essa prática no planejamento pedagógico. Este estudo aqui reforça o valor, então, da inovação na pedagogia para que possamos construir uma educação mais inclusiva, dinâmica e alinhada às demandas do mundo de hoje.